Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma entrevista da Associação de Engenheiros e Arquitetos da região de Pato Branco. Nós gostaríamos de agradecer o apoio das empresas Construtora Castelar, Zancanaro Terraplenagem e da construtora Franzoni, que são os apoiadores dessa iniciativa que visa resgatar a valorização profissional dos nossos engenheiros e arquitetos. Se você quer assistir os programas anteriores, acesse o nosso site www.areapb.org.br. Todas as entrevistas anteriores, bem como essa e as outras, estarão disponíveis para que seja novamente assistida. Hoje nós estamos aqui então com o arquiteto Adriano Scarabello, aqui de Pato Branco, e nós gostaríamos então, Adriano, que você se apresentasse e manifestasse aonde surgiu o interesse pela profissão da arquitetura. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, William. É um prazer estar aqui participando e colaborando aí com esse projeto interessante da associação, né? Que é divulgar e favorecer os profissionais da nossa classe. Bom, William, eu estou há 17 anos formado, né, como arquiteto, e comecei na nossa área fazendo engenharia mecânica na UFSC, em Florianópolis, em 89. E no meio do caminho eu resolvi mudar de área, fui para administração e para arquitetura. Mas o tempo que eu me lembro que eu pensei em ser arquiteto foi na época que eu era criança ainda. E eu fui me ligar disso quando eu voltei para Pato Branco, fui trabalhar no mesmo lugar, né, onde eu brincava, né, que era numa parte lá da casa da mãe, a gente tinha um subsolo, e eu fiz um acesso para a rua e abri o escritório ali assim que cheguei. E um dia eu, trabalhando ali como arquiteto, me lembrei que eu brincava ali como arquiteto. Então eu brincava fazia cidadezinhas, era uma sala pequena, né, onde a gente brincava com carrinhos, fazia cidadezinhas, ou seja, era a minha brincadeira, sem me tocar, né, eu estava trabalhando, né, brincando no lugar onde eu viria trabalhar futuramente. Então, claro, mudei de ideia depois quando eu comecei a faculdade, mas me lembrei que quando eu era criança eu já pensava em ser arquiteto. Mas por questões aí, durante a adolescência e juventude, a gente vai mudando de ideia e acabei desviando desse caminho e voltei. Acabei voltando depois, e hoje é a minha profissão que eu trabalho há 17 anos. A arquitetura, ela é moldada, além da parte técnica, também pela criação e avaliação dos espaços, dos ambientes, né? Como você renova essa perspectiva do pensar, da criação, ao longo de tantos anos de profissão? Olha, é uma coisa que eu tenho para mim. Eu acho que o arquiteto tem que se manter jovem, apesar dos meus cabelos brancos, não pintá-los, né? Eu sinto que a gente precisa manter um espírito cada vez mais assim, sintonizado com as coisas que vêm acontecendo. A arquitetura, você tem a formação acadêmica, mas você aprende de fato fazendo. A arquitetura, você precisa ter tempo de projeto para desempenhar, né, bem, e estar constantemente aprendendo. Como mudam muitas questões hoje, né, no nosso dia a dia, vem mudando tendências de espaço, tendências de tecnologia, de material, são coisas que você não consegue absorver tudo, mas você tem que se manter com esse espírito jovem, ou seja, a minha maior preocupação é não envelhecer mentalmente como arquiteto, eu tenho que estar me renovando, né? Então, por mais que a gente venha desenvolvendo algumas coisas ao longo dos anos, né, trazendo algumas inovações na área de projetos e tal, a gente tem que estar sempre atento, porque a gente está falando, na verdade, em última análise, quando você fala de arquitetura, você está falando de pessoas, né? Você faz arquitetura, você projeta espaços, você, né, faz uma intervenção urbana, mas o objetivo são as pessoas, né? Então, me preocupa muito isso, você avaliar para quem você está fazendo, ou seja, você se colocar no lugar do cliente. Até uma característica nossa, né, que a gente tem uma formatação de serviços junto aos nossos clientes, onde procura identificar o programa de necessidades, que é a coisa básica que ele pretende, mas enfim, além disso, saber o que ele quer com aquele projeto, qual que é a intenção dele, né? E isso é se colocar no lugar do cliente. E requer também uma flexibilidade, uma mudança de postura profissional que eu acho que a nossa, né, profissão vem exigindo, né? Não é mais assim, eu arquiteto,
pensa o projeto e o cliente, supostamente leigo, né, ele vai aceitar. Isso era antigamente. Hoje, com acesso à internet, você tem, né, as pessoas viajam, têm acesso à informação instantânea, as pessoas têm muita informação. Quando elas te procuram, elas já têm uma noção muito boa do que elas querem. Então, a gente tem que se adaptar a isso, né? As novas ferramentas aí da informatização, sob todos os pontos de vista, têm auxiliado, na realidade, a melhoria do produto de trabalho de vocês? Tem, mas tem dois aspectos que eu gostaria de considerar. Se você olhar ao longo dos últimos 5, 6 anos, um pouquinho mais, a presença das chamadas, né, maquetes eletrônicas, a ilustração gráfica, isso de fato, né, facilitou para o cliente compreender. Mas eu sempre faço uma ponderação, como a gente trabalha com compatibilização de projetos, que é a integração entre arquitetura e engenharia, nós temos que tomar um seguinte cuidado, porque quando você apresenta uma maquete eletrônica, muitas vezes você está apresentando uma imagem de venda, uma coisa mais visual. E hoje a tecnologia ela te permite com facilidade elaborar um projeto e transformar ele no seu entorno de uma maneira assim que vai encher os olhos do cliente. Agora, não necessariamente aquela maquete bem renderizada, bem, né, apresentada graficamente, traz consigo um projeto bem resolvido. Então, hoje nós temos, e o nosso mercado é um mercado muito, né, do marketing, da aparência, né? A imagem vende, né? Vende muito. No entanto, o que se percebe é que nem sempre aquela maquete bem elaborada, por trás tem um bom projeto de arquitetura, de engenharia, de hidráulica, elétrica. Na minha visão, a arquitetura tem que ir além da estética, né? A minha preocupação é fazer uma arquitetura que vá além da estética. Eu tenho que, como você falou a palavra certa, produto. O cliente nos procura, ele quer um projeto, mas na verdade nós estamos cuidando do dinheiro dele. E a gente vai desde a concepção até a entrega daquele produto e ainda tem algumas responsabilidades posteriores. Então, esse processo de criação, né, que eu acho que é uma coisa que a tecnologia ajuda, e muito, né? A gente trabalha com a integração de arquitetura e estrutura já há 12 anos, e isso tem facilitado bastante. A tecnologia me ajudou, eu posso dizer hoje que a tecnologia ajudou, no meu caso, a melhorar o produto, né? Produto perfeito, como você faz uma vez só, não existe. Você busca a melhoria contínua, né? Nosso objetivo é buscar uma melhoria contínua, você dizer que existe um projeto perfeito, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Sempre dá para melhorar, né? O meu pai sempre dizia, sempre dá para melhorar o que você está fazendo. Porém, essa tecnologia ela facilitou demais a visualização pelo cliente, a interpretação disso por demais projetistas, né? E também me trouxe qualidade de vida, porque a tecnologia me aumentou a produtividade. Então eu sempre olhei a tecnologia como uma ferramenta. Eu gosto muito de tecnologia, mas eu não sou um aficionado, né, pela tecnologia. É porque eu fui buscar uma ferramenta que me pudesse facilitar o dia a dia e que eu pudesse trabalhar menos sempre que possível, né? Mas a gente acaba sempre, né, querendo desenvolver mais coisas. Qual o sentimento que fica depois de um projeto, de uma obra? A realização da obra ou a felicidade do proprietário? Olha, são duas coisas que você tem que considerar, né? Primeiro, você como profissional, olhando o teu projeto, olhando que, né, você lembrar de todo o processo, e tem projetos que se estendem mais ou menos, porque depende das alterações do cliente, depende das mudanças que são pedidas. Então, você lembra, chegando no final de um projeto, você lembra do percalço, né, dos caminhos que você teve naquele desenvolvimento, e aquilo te dá uma satisfação. Agora, não basta eu olhar para aquilo, né, eu olhar a minha maquete, olhar o projeto que nós fizemos no escritório junto com a nossa equipe lá, né, que tem duas pessoas que me auxiliam lá, a Tamara e a Camila, que são arquitetos, que trabalham junto. Então, nós fazemos um trabalho conjunto lá, mais as duas estagiárias. Então, o que acontece? Você finaliza um projeto, é uma etapa. A gente já está esperando um próximo projeto. Agora, aquele projeto também tem que ter um feedback do cliente, né? Quando a gente consegue ter esse feedback, muitas vezes é importante você ouvir do cliente o que ficou bom, o que ficou ruim, o que poderia ter melhorado. Então, claro, a gente não consegue ter um controle de tudo que a gente fez até hoje, mas quando você encontra um cliente e que te diz, olha, pô, tá legal de morar na casa, ficou legal o espaço empresarial, isso é um retorno interessante, né? No entanto, poderia ser uma coisa mais assim, existe a coisa chamada avaliação pós-ocupação, né? A gente vai acabar se encaminhando num futuro próximo de você
faz o produto, porque o cliente te procura, você formata o produto, a gente tem todo um processo de formatação, um questionário personalizado, cada cliente residencial tem um questionário personalizado, onde ele vai identificar o que ele quer, o processo é bem dialogado, é mão dupla, né? O meu perfil como profissional não é da imposição, eu dou elementos para o cliente perceber aquilo que realmente é importante para ele, aquilo que vale a pena. E a gente está, né, falando de, às vezes, né, 100, 200, 300, 1 milhão, 2 milhões de reais, 3 milhões, e mais ainda, dependendo se for um projeto empresarial. Então, esse tipo de responsabilidade a gente, né, tem que ter. Mas o final, né, tem que, né, passar pela satisfação do cliente, né? E o cliente, hoje, ele tem até já foi mencionado por você, pelo fato dele ter um nível de informação um pouco mais aprofundado. Uhum. Na relação, porque um processo de criação é uma relação de análise de duas partes. O profissional com seu conhecimento acumulado e o cliente com a sua vontade. Existe dificuldade nessa conciliação ou a vontade do cliente predomina? Tem dois aspectos. Quando eu falei no início da flexibilidade, né? Eu acho que hoje um profissional de arquitetura e engenharia tem que ter flexibilidade. Agora, flexibilidade não diz necessariamente que você vai ter que fazer as vontades do cliente. Porque tem um momento onde o cliente deseja algo, que ele viu, que ele gostou, que ele imagina, que ele sonhou. Porque eu sempre falo para o pessoal no escritório, muitas vezes o cliente quer ser coautor. Porque porque a arquitetura é uma coisa interessante, né? Todo mundo, uma vez na vida, muitas vezes passa por uma experiência de ter um projeto ou sonhar com um projeto de uma casa, de uma obra, enfim. São coisas que as pessoas vão, e ultimamente, agora com toda essa explosão imobiliária, né, despertou mais ainda interesse. Agora, no entanto, quando você está formatando esse produto com o cliente, predomina muitas vezes a vontade do cliente, porque, no meu entender, se fizer do jeito dele ou daquele meu jeito, não traz prejuízo nenhum para o projeto, né? E você também tem que pensar que quem vai morar na casa é o cliente, né? Então, existe uma margem larga até de que as decisões elas podem se desenvolver ao longo da necessidade do cliente. No entanto, eu sempre falo para o cliente na hora da comercialização do produto, eu não me furto, né, de ser técnico, profissional naquele momento que olha, essa decisão aqui vai te trazer um custo excessivo ou a funcionalidade vai ficar afetada. Então, é um diálogo. A questão é essa, você flexibiliza, mas você não necessariamente vai fazer tudo que o cliente pede, porque às vezes aquilo que ele pede vai trazer um prejuízo para ele mesmo. Então, é uma relação que tem que ser, delicado esse ponto, mas ela é fácil de você conseguir mostrar para o cliente. Então, qual que é o trabalho que a gente faz? A gente faz opções, tá? Não é só aquela opção. A arquitetura tem muitas opções, muitas soluções. Aquele problema que se aparece tem várias situações. Então, a gente procura esgotar isso no projeto. Eu sempre falo para o cliente, altere quantas vezes quiser no projeto. Obra foi feita para construir. Obra é para você levantar, né, alvenaria, estrutura, e não decidir projeto na obra. Porque decidir ou mudar projeto na obra é custo, é estresse, é atraso. Então, a minha política é essa. Flexibiliza com o cliente, ele avalia, e no momento que você olha aqui, não tem condições, ele vai. Agora, você não vai colocar a goela abaixo, não é assim. Você vai mostrar para ele, vai mostrar, né, tecnicamente que aquilo vai ser inviável ou que aquilo não traz um prejuízo, né? Agora nós vamos chamar o nosso intervalo, lembrando então aos nossos colegas engenheiros e arquitetos que no dia 12 de dezembro desse ano nós vamos realizar o primeiro baile dos engenheiros e arquitetos na nossa região de Pato Branco. A Zancanaro Terraplanagem é especializada em serviços de terraplanagem residencial, industrial e construção de açudes e lagos. Profissionais qualificados prestando serviços diferenciados, como locação de equipamentos e pavimentação asfáltica para loteamentos, estradas e rodovias. Precisando? Chame a Zancanaro Terraplanagem, Rua José Leonardi 225, bairro Aeroporto. Fone 3224-1715. Um país é feito de caminhos, por onde circula uma economia,
o progresso e o desenvolvimento. Mais do que isso, caminhos onde circulam pessoas, a passeio, a trabalho, sem pressa ou com urgência, levando consigo suas histórias, seus sonhos, esperanças e lutas. Um caminho sem obstáculos, que só poderia ser oferecido por um grupo orientado por valores como comprometimento, respeito, humildade, coragem e forma justa ao agir. Este é o Grupo Castelar Técnica Viária. Franzoni Incorporadora e Construtora, construindo qualidade de vida. Projetos e construções executados com as melhores tecnologias do mercado. A Franzoni participa ativamente no desenvolvimento de Pato Branco e região. Obras inovadoras com conforto e segurança. Realize o seu sonho de morar bem. Entre em contato com a Franzoni Incorporadora e Construtora. Rua Caramuru 687, fone 3224-3841. www.construtorafranzoni.com.br. Voltando agora à nossa entrevista com o arquiteto Adriano. Adriano, qual a avaliação que você faz na nossa cidade de Pato Branco da evolução da arquitetura desde quando você iniciou suas atividades profissionais até o presente momento? Pato Branco é uma cidade ajustada sobre o ponto de vista do conceito da arquitetura? Olha, William, eu diria que sim. Eu tive uma experiência bem interessante de 2009 a 2010, junto ao CREA, né, onde na época a gente fez alguns cursos dentro do programa de excelência do CREA Paraná, onde nós ministrávamos cursos de compatibilização de projetos em várias cidades. E então eu tive a oportunidade de conhecer muitas cidades do Paraná, rodei muitas regiões assim da cidade do Paraná, além das outras que a gente conhece, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim. Mas quando eu viajo, eu sempre procuro observar a qualidade arquitetônica, vamos dizer assim, das cidades. E eu posso te assegurar, Pato Branco evoluiu nesses últimos 15 anos de uma maneira fantástica, né? Hoje você tem exemplos, eu sempre digo que nós somos uma cidade pequena, né? Mas que tem uma força na construção civil muito grande e que nós temos exemplares, né, de arquitetura, de engenharia, de vários profissionais que poderiam estar em qualquer capital brasileira, em qualquer cidade maior que Pato Branco. Então, existe sim uma qualidade. O que nós precisamos parar com esse sentimento, muitas vezes, porque é feito aqui no interior, depois da ponte do Rio Iguaçu, né, parece que é menor. Não é, simplesmente não é. E até participando, né, ministrando esses cursos, a gente pôde perceber, como era um curso técnico sobre compatibilização de projetos, nós discutimos muito sobre arquitetura e engenharia com os profissionais do estado, de Santa Catarina também. Então a gente percebeu que Pato Branco tem sim um diferencial na arquitetura. E recentemente, né, e falando assim da questão estética, né, que eu estava me referindo agora, mas da parte de estruturas, as coisas começaram a mudar. Nós já temos assim obras, né, com laje protendida, coisa que até pouco tempo atrás não existia. Então já temos algumas obras acontecendo nesse sentido, já de uns 4 anos para cá, lajes nervuradas também, enfim, está existindo uma evolução tecnológica na construção. Eu sempre comentava com o Leandro Senick, que é meu parceiro de projeto, né, engenheiro, nós sempre tivemos assim, a arquitetura e engenharia, no meu entender, tem que trabalhar juntas, né? Eu não penso diferente. Agora, a minha criatividade, ela está muitas vezes associada ao grau de liberdade que eu tenho na estrutura. Ou seja, se a estrutura me avança, né, eu posso avançar na estrutura, eu posso criar algo um pouco diferente. Então, é isso que eu percebo. A gente está evoluindo e, felizmente, essas coisas começaram a acontecer recentemente aqui. Você é o profissional que, além da questão da iniciativa privada, você também fez a inserção com relação a algumas obras que você desenvolveu gratuitamente para a nossa cidade e para a nossa sociedade aqui da nossa, tanto de Santa Catarina, do Paraná e uma parte do Rio Grande. Eu sei que muitas vezes não se gosta de citar essas coisas, mas qual o sentimento que fica
assim de um profissional já realizado? A ideia é uma contrapartida, um reconhecimento. Como é que você poderia se posicionar com relação a isso? Essa questão, assim, de, às vezes fazer alguns projetos de tempos em tempos, né, para obras sociais e tal, eu tenho para mim o seguinte: eu me formei na UFSC, que é Federal de Santa Catarina, e me formei em administração de empresas pela estadual. Então eu fiz 2 faculdades públicas. Eu fazia de manhã arquitetura e à tarde, né, e à noite fazia administração. Então eu sempre tive para mim que, né, eu tive essa oportunidade de fazer dois cursos superiores gratuitos, não paguei nada. Então isso tem um custo, né? Não para o aluno, mas para o Estado, seja a esfera federal ou estadual. Mas enfim, eu tinha para mim que eu precisava dar algum retorno. Então, desde que me formei, sempre surgiram algumas situações específicas e eu fui avaliando dessa maneira. Então, às vezes, né, a gente conseguia encaixar na nossa programação, às vezes era um tema que me trazia assim, uma necessidade de ajudar, e a forma de você ajudar era essa, né? Então, basicamente é uma retribuição, né? Porque é uma forma de eu me sentir mais, justo, vamos dizer assim, né? Ou seja, eu estudei de graça, e esse estudo de graça me ajudou a ter o que eu tenho hoje, independente da questão financeira, digo, ter no sentido da pessoa que eu sou, né? E aí eu acho interessante retornar, né? Por isso que é dessa forma que eu sempre pensei. É importante sempre colocar que, independente do sucesso ou não profissional, que também é atrelado à questão financeira, mas o preponderante realmente é a questão da pessoa, do seu envolvimento da pessoa com a sociedade, dentro dessa visão de retribuição. Você teve alguns ensaios na vida acadêmica? Tive. Você buscou academia. Em tese, o que nós observamos é que o profissional que tem essa inserção com a academia, ele se renova. Uhum. Como você poderia mencionar, primeiro, a satisfação de voltar a uma sala de aula ou ensino, e se realmente se concretiza essa tese da realimentação profissional dentro do ensino superior? Assim, a minha entrada para o meio acadêmico se deu em 2001, quando eu assumi a coordenação do Mater Dei, né, dos cursos de administração, por ter formação na área também. E fiquei 1 ano na coordenação, e depois daquele 2001 eu tive que decidir, né, fazer uma opção, ou ia para a vida acadêmica de fato, ou ia para a vida profissional privado. E optei em me dedicar à empresa, ao escritório, a Espaço 21 Soluções de Arquitetura, que, né, vem até hoje. No entanto, eu fiquei desde 2001 até 2008, ministrando aulas, né, no curso de Sistemas de Informação e no curso de Arquitetura. Mas sempre como por vontade, ou seja, eram poucas horas aulas, então a minha atividade principal sempre foi o projeto, foi o escritório e a empresa. Mas esse contato sempre foi interessante, né? O que acontece é que em 2008 nasceu a minha primeira filha, depois veio a outra, eu falei, eu preciso de um tempo, ou seja, aí o cidadão tem que fazer escolhas, né? Não dá para ter tudo. Então, eu sempre quis ser pai, já fui pai, né, com 36 anos, então eu falei, está na hora de eu tirar o pé e curtir um pouco mais a família e focar na empresa e na família. Então, o que acontece? Nesse período, eu me afastei de 2008 até 2011, eu fiquei afastado por um período da faculdade. Depois eu voltei, né, 2012, 2013, eu ministro aulas agora no final do curso, na última fase de arquitetura, sobre gerenciamento e compatibilização de projetos, que é coisa que eu faço no dia a dia. Então, essa relação é interessante porque você consegue mostrar para o aluno, tá, que depois de 5 anos que ele está lá, no final, você poderia até ser antes, às vezes, você mostra para ele que a realidade, né, ela tem as suas diferenças e que essa integração entre arquitetura, engenharia e gestão está cada vez mais, e tecnologia está cada vez mais presente. Então, como a minha presença é semestral, uma vez por ano, estou dando essas disciplinas concentradas, é uma maneira de se renovar. É claro que eu não estou mais com aquele pique que eu tinha antigamente,
mas em função de optar por, né, estar mais próximo da família, de ter um pouco mais de qualidade de vida, senão você abraça tudo e a coisa, né, acaba não te prejudicando a saúde. Mas essa renovação acho que é importante, é dos dois lados, né? Você mantendo um contato com a academia, você acaba, né, conhecendo as coisas também que não acontecem no mercado, mas que estão sendo discutidas na academia. Mas para a academia é importante que existam professores que estejam atuando no mercado. Eu me formei na época basicamente com profissionais que não eram profissionais de mercado, eram professores. E isso dá uma diferença, porque muitas vezes o mercado, né, geralmente o mercado está mais à frente do que o meio acadêmico em qualquer área, né? Mas essa troca tem que existir. Qual a mensagem que você deixaria para finalizarmos essa entrevista para aqueles jovens que estão pensando em seguir o caminho da arquitetura? Olha, a arquitetura é uma profissão muito interessante. Você tem que pensar assim, você vai morrer, a tua obra vai ficar, pelo menos por um bom tempo, né? Mas enfim, é diferente de outras atividades, né? O trabalho, o resultado profissional de outras atividades, ela não fica tão evidente. E na área da arquitetura e engenharia, as coisas, né, ficam aí por, né, às vezes décadas, né, ou séculos, dependendo do tipo da obra. Agora, ao mesmo tempo que é uma profissão interessante, é uma profissão que requer muito, mas muito esforço profissional. São muitas horas. Eu sempre digo, se você pensar em se formar e trabalhar só 8 horas por dia, achando que vai desenvolver o teu potencial criativo, não vai. Eu tenho para mim porque o projeto absorve demais, ele te consome muito, e como é uma coisa que você precisa criar, desenvolver, e são muitos fatores que são envolvidos, né? Então, se você não quiser simplificar a tua profissão e realmente considerar tudo que tem que estar envolvido num projeto, e aí que eu acho que a visão do arquiteto tem que ser essa daqui para frente, não só se preocupar com a estética. Não podemos mais ter só arquitetos pensando na estética. Nós precisamos ter arquitetos pensando a racionalização da obra, o dinheiro do cliente, o prazo. Isso são, né, eu também tenho problemas ainda com uma série de questões, mas a gente procura buscar isso ao longo do tempo e minimizar esses problemas. Agora, a partir de uma visão sistêmica, ou seja, integrar arquitetura, engenharia e execução. Esse é o grande desafio. Então, quem pretende, né, seguir nessa área, é interessante. Agora, tem que saber muito de tecnologia. Isso é uma coisa que tecnologia hoje é diferencial. O aluno que sair formado da faculdade hoje e não dominar a tecnologia, ele vai ter, assim, vai sofrer, né? E tem que ter uma vontade de trabalhar, tem que gostar de trabalhar. Nós queríamos agradecer ao Adriano, agradecer a vocês pelo acompanhamento de mais essa entrevista. Estamos lembrando aos nossos associados que nós temos 2 projetos em desenvolvimento para vocês participarem, que é a história da engenharia e arquitetura da nossa cidade, com os profissionais que aqui chegaram, e também a elaboração do nosso livro das obras antigas sob o ponto de vista da engenharia e arquitetura. Muito obrigado pela atenção.